81% dos motoristas brasileiros cometem 5 erros críticos toda vez que ligam um carro. Erros que estão silenciosamente destruindo o motor e reduzindo sua vida útil em até 60%. Estamos falando de comportamentos que parecem completamente normais, mas que ao longo de 3 a 5 anos podem resultar em necessidade de retífica do motor, que custa entre 12 mil e 20 mil reais, dependendo do veículo. Hoje, vamos expor os 12 erros mais destrutivos que acontecem no momento da partida e nos primeiros minutos após ligar o motor. São comportamentos que mecânicos conhecem muito bem, mas raramente alertam, porque quanto mais cedo seu motor der problema, mais trabalho eles têm. Vamos revelar cada erro, explicar exatamente por que ele é prejudicial e mostrar o que você deve fazer em vez disso, para economizar facilmente entre 10 mil e 15 mil reais em reparos prematuros do motor. E aqui vai algo que vai te deixar revoltado. Estudos mostram que até 75% do desgaste total da vida de um motor acontece durante partidas e nos primeiros minutos de funcionamento. O erro número 1 sozinho pode causar tanto desgaste em uma única partida quanto dirigir 5 km em temperatura normal. Fica até o final, porque o erro número 12 é tão comum que praticamente todo motorista faz isso diariamente, sem saber que está literalmente raspando anos de vida do motor. Vamos começar com o erro mais destrutivo que acontece no exato momento em que você gira a chave ou aperta o botão de partida. Erro 1. Insistir na partida por mais de 5 segundos seguidos. A maioria das pessoas, quando o carro não pega na primeira tentativa, fica insistindo, girando a chave ou apertando o botão repetidamente por 10, 15, até 20 segundos seguidos, esperando que o motor pegue. Parece persistência, mas é na verdade um dos comportamentos mais destrutivos para o motor de arranque, bateria e até para o próprio motor. Mas aqui está o que elas não sabem. O motor de arranque foi projetado para trabalhar em ciclos curtos, de no máximo 5 segundos. Quando você insiste por períodos longos, a temperatura interna do motor de arranque pode chegar a 200 graus Celsius, derretendo literalmente os componentes internos. Segundo engenheiros da Bosch, cada tentativa de partida acima de 5 segundos reduz a vida útil do motor de arranque em aproximadamente 1%. Isso resulta em motor de arranque queimado, que custa entre 400 e 800 reais para substituir, bateria descarregada profundamente que perde capacidade permanente e, pior ainda, excesso de combustível não queimado entrando nos cilindros, que lava o óleo das paredes e causa desgaste metal com metal. Um proprietário de Ford Fiesta tinha o hábito de insistir na partida em manhãs frias por até 15 segundos. Com 60 mil quilômetros, precisou trocar o motor de arranque e descobriu desgaste anormal nos anéis dos pistões, causado por partidas forçadas. O prejuízo passou de 3 mil reais. O que você deve fazer em vez disso? Gire a chave ou aperte o botão por no máximo 5 segundos. Se o motor não pegar, espere pelo menos 15 segundos antes de tentar novamente. Isso permite que o motor de arranque esfrie e a bateria se recupere ligeiramente. Se após 3 tentativas o carro não pegar, pare e procure o problema real. Não adianta insistir. Geralmente é bateria fraca, problema no sistema de ignição ou injeção. Esse cuidado vai economizar 800 reais em motor de arranque e pelo menos 1.500 reais em desgaste prematuro de componentes internos do motor. Erro 2. Acelerar imediatamente após a partida. Mas isso não é nada comparado ao próximo erro, que é extremamente comum, especialmente em pessoas que estão atrasadas, ou que acham que precisam aquecer o motor acelerando. A maioria das pessoas liga o motor e imediatamente acelera 2 ou 3 vezes, ou pior, sai acelerando forte logo nos primeiros segundos. Aqui está a verdade brutal sobre lubrificação. Quando o motor está desligado por horas, todo o óleo escorre de volta para o cárter pela gravidade. Quando você liga, a bomba de óleo precisa de 3 a 5 segundos para pressurizar todo o sistema e fazer o óleo chegar aos componentes superiores do motor, como o comando de válvulas, tuchos e balancins. Durante esses primeiros segundos críticos, essas peças estão operando praticamente a seco, com lubrificação mínima apenas por resíduos de óleo. Segundo estudos da Castrol, acelerar o motor nos primeiros 10 segundos após a partida pode causar tanto desgaste quanto rodar 1.000 km em temperatura normal de operação. Isso resulta em desgaste acelerado principalmente no comando de válvulas, que é o último componente a receber óleo.
tuchos, que começam a fazer aquele barulho de chocalho característico, e bronzinas, que sofrem compressão inadequada de óleo. Um mecânico de Belo Horizonte relatou que consegue identificar carros de motoristas que aceleram na partida apenas pelo padrão de desgaste do comando de válvulas, sempre excessivo para a quilometragem. O que você deve fazer? Após ligar o motor, mantenha-o em marcha lenta sem tocar no acelerador por pelo menos 10 segundos, idealmente 15 segundos. Esse tempo permite que o óleo circule e pressurize completamente o sistema. Observe a luz de pressão de óleo no painel. Ela deve apagar em 1 ou 2 segundos. Só então comece a se movimentar, e ainda assim com muita suavidade nos primeiros minutos. Esse hábito simples pode adicionar 5 anos de vida ao motor e economizar facilmente R$ 12.000 em retífica prematura. Erro 3. Ligar todos os acessórios antes da partida. E fica ainda pior quando falamos sobre carga elétrica durante a partida. Muitas pessoas têm a rotina de entrar no carro, ligar os faróis, o ar-condicionado, o rádio, o desembaçador, tudo isso antes mesmo de dar a partida. Parece eficiência, você já deixa tudo pronto, mas é um dos comportamentos mais prejudiciais para o sistema elétrico. Mas aqui está o que acontece eletricamente. O motor de arranque consome entre 150 e 300 amperes de corrente nos primeiros segundos de partida, praticamente toda a capacidade instantânea da bateria. Se você tem outros consumidores ligados, faróis consomem 10 amperes, ar-condicionado 15 amperes, desembaçador 12 amperes. A bateria precisa dividir sua capacidade limitada entre todos esses sistemas. Isso resulta em voltagem que cai para menos de 10 volts durante a partida. Segundo engenheiros da Moura, voltagem abaixo de 10 volts durante a partida pode causar danos permanentes à bateria por estresse excessivo. Módulos eletrônicos podem resetar ou até danificar, porque não foram projetados para operar com voltagens tão baixas. E o motor de arranque precisa trabalhar mais tempo, consumindo mais energia, porque não tem potência suficiente. Um proprietário de Volkswagen Gol tinha o hábito de ligar tudo antes de dar partida. Trocou bateria 3 vezes em 4 anos, além de ter problemas intermitentes no módulo de injeção que custaram R$ 1.200 para diagnosticar e resolver. O que você deve fazer em vez disso? Antes de dar a partida, certifique-se de que todos os acessórios estão desligados: faróis, ar-condicionado, rádio, limpador, desembaçador, tudo. Dê a partida com carga elétrica mínima. Só depois que o motor estiver funcionando, ligue os acessórios um de cada vez. Isso garante partida mais rápida e suave, protege a bateria e os componentes eletrônicos, e economiza pelo menos R$ 800 em bateria e R$ 1.000 em problemas eletrônicos ao longo de 5 anos. Erro 4. Sair dirigindo imediatamente com motor frio. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se, porque esse próximo erro é talvez o mais comum de todos, e está diretamente relacionado à maioria dos desgastes prematuros de motor. A maioria das pessoas liga o carro e já sai dirigindo, muitas vezes acelerando normalmente ou até forte porque estão atrasadas. Aqui está a ciência por trás do aquecimento. Um motor frio opera com folgas dimensionais incorretas. Os pistões são feitos de alumínio, que expande mais com calor. Os cilindros são de ferro, que expande menos. E as folgas foram calculadas para a temperatura de operação entre 80 e 90 graus Celsius. Com motor frio a 10 ou 15 graus, essas folgas estão erradas, criando mais atrito e desgaste. Além disso, o óleo frio é mais espesso e não lubrifica adequadamente. Estudos da SAE, Society of Automotive Engineers, mostraram que dirigir com motor abaixo de 60 graus causa até 5 vezes mais desgaste por quilômetro comparado a motor na temperatura ideal. Isso resulta em desgaste acelerado de anéis de pistão, cilindros, bronzinas e todas as partes móveis, maior consumo de combustível porque o motor trabalha menos eficientemente frio, e até maior emissão de poluentes. Um proprietário de Honda Civic sempre saía acelerando forte logo após ligar o carro porque morava em rua íngreme. Com 80 mil quilômetros, o motor já consumia meio litro de óleo a cada 1.000 quilômetros, sinal claro de desgaste prematuro dos anéis. O que você deve fazer? Após ligar o motor e aguardar os 10 segundos iniciais, comece a dirigir, mas de forma extremamente suave. Mantenha rotações abaixo de 2.000 RPM durante os primeiros 3 a 5 minutos, ou primeiros 2 quilômetros. Evite acelerações bruscas, subidas íngremes ou alta velocidade, até o ponteiro de temperatura começar a se mover. Motores modernos não precisam aquecer parados. Isso inclusive é prejudicial e proibido em muitos lugares, pelo desperdício de combustível. Mas precisam aquecer gradualmente enquanto dirigem suavemente.
Esse cuidado pode facilmente adicionar 5 anos de vida ao motor e economizar R$ 15.000 em retífica. Erro 5. Tentar dar partida com marchas engatadas. E o próximo erro é menos comum, mas extremamente perigoso, tanto para o carro quanto para pessoas. Algumas pessoas tentam dar partida com marchas engatadas, seja por esquecimento ou até propositalmente para empurrar o carro quando a bateria está fraca. Aqui está o perigo óbvio e não tão óbvio. Com marcha engatada e embreagem pressionada, se você soltar acidentalmente o pedal durante a partida, o carro vai arrancar violentamente para frente ou para trás. Já aconteceram acidentes graves com pessoas atropeladas ou carros batendo dessa forma. Mas além do perigo de segurança, há um problema mecânico sério. Dar partida com marcha engatada força o motor de arranque a girar não só o motor, mas também toda a transmissão, embreagem e às vezes até as rodas, se a embreagem não estiver totalmente pressionada. Segundo dados de fabricantes de motores de arranque, tentar partida com marcha engatada aumenta a carga no motor de arranque em até 3 vezes, reduzindo drasticamente sua vida útil. Isso resulta em motor de arranque queimado prematuramente, custando até R$ 800, desgaste acelerado da embreagem, especialmente do platô e rolamento, e risco real de acidente se o carro se mover inesperadamente. Um mecânico relatou um caso onde o cliente tinha hábito de dar partida em primeira marcha para economizar bateria. Queimou 2 motores de arranque em 3 anos, gastando R$ 1.400. O que você deve fazer? Sempre coloque o câmbio em ponto morto antes de dar a partida. Mesmo que seu carro tenha o sistema de segurança que exige embreagem pressionada para dar partida, coloque em neutro por segurança e para reduzir carga no motor de arranque. Se a bateria está fraca e você precisa dar partida no tranco, use o método correto. Empurre o carro até pegar velocidade, coloque segunda marcha, nunca primeira. Pressione a embreagem, solte rapidamente quando estiver em velocidade. Mas honestamente, é melhor usar cabos de chupeta ou jump starter do que arriscar danos. Esse cuidado economiza R$ 800 em motor de arranque e evita riscos de acidentes. Erro 6. Ligar o motor em aclive ou declive acentuado. Se você achou os anteriores problemáticos, espere até entender esse que tem a ver com a posição do carro no momento da partida. Muitas pessoas que moram em ruas com ladeiras íngremes estacionam e dão partida com o carro em aclives ou declives de 15, 20 até 30 graus de inclinação. Aqui está o que acontece com os fluidos. O óleo do motor fica armazenado no cárter, que fica na parte mais baixa do motor. Com o carro inclinado, o óleo se acumula todo de um lado. Quando você dá a partida nessa posição, a bomba de óleo pode sugar ar do lado vazio, enquanto o outro lado está inundado de óleo. Isso cria um atraso ainda maior na lubrificação adequada, e alguns componentes podem ficar até 10 segundos sem receber óleo. Estudos mostram que partidas regulares em inclinações acentuadas podem aumentar o desgaste do motor em até 25%, especialmente em componentes da parte superior. Isso resulta em comando de válvulas com desgaste regular, possível cavitação na bomba de óleo que danifica a bomba permanentemente, e em casos extremos até falta de lubrificação temporária, que causa ranhuras nas bronzinas. Um proprietário de Fiat Uno que morava em Morro Íngreme relatou que seu motor desenvolvia barulho no comando de válvulas, sempre nas primeiras partidas do dia. Com 70.000 quilômetros, precisou de reparo que custou R$ 2.500. O que você deve fazer? Se possível, estacione sempre em superfície plana. Se não tiver opção e precisar estacionar em ladeira, ao dar a partida mantenha o motor em marcha lenta por pelo menos 20 segundos antes de qualquer movimento, permitindo que o óleo circule adequadamente mesmo com o carro inclinado. Considere usar óleo de viscosidade ligeiramente menor, que escoa melhor em baixas temperaturas, se você sempre estaciona em ladeiras. Esse cuidado pode prevenir R$ 2.000 em reparos de comando de válvulas e prolongar a vida do motor significativamente. Erro 7. Dar partida múltiplas vezes em sequência rápida. E o próximo erro acontece principalmente quando o carro está com dificuldade para pegar. A pessoa dá partida, o motor quase pega, mas morre, e ela imediatamente tenta de novo, e de novo, e de novo em rápida sucessão, sem pausas entre as tentativas. Aqui está o problema que poucos entendem. Cada tentativa de partida injeta combustível nos cilindros. Se o motor não pega, esse combustível fica acumulado lá dentro.
Quando você tenta múltiplas vezes seguidas, está literalmente encharcando os cilindros com combustível não queimado. Esse combustível líquido age como solvente, lavando o filme de óleo das paredes dos cilindros e causando contato metal com metal entre pistões e cilindros. Segundo engenheiros da Magneti Marelli, tentativas repetidas de partida podem acumular tanta gasolina nos cilindros que ela escorre pelos anéis até o cárter, diluindo o óleo do motor e reduzindo sua capacidade de lubrificação em até 40% temporariamente. Isso resulta em desgaste severo de cilindros e anéis, principalmente na parte superior, onde o combustível acumula. Velas de ignição encharcadas que precisam de troca prematura, custando entre R$ 150 e R$ 300 o jogo, e possível dano ao catalisador se combustível não queimado chegar ao sistema de escape. Reparo que pode custar entre R$ 1.200 e R$ 3.000. O que você deve fazer em vez disso? Se o motor não pegar na primeira tentativa, espere pelo menos 30 segundos antes de tentar novamente. Se após 3 tentativas espaçadas não funcionar, pare completamente e investigue qual é o problema real: bateria, bomba de combustível, sensores, etc. Se suspeitar que encharcou as velas, pressione o acelerador até o fundo enquanto dá partida. Isso abre a borboleta completamente e permite que ar entre para secar os cilindros. Considere chamar assistência ao invés de insistir e causar danos maiores. Esse cuidado pode economizar R$ 300 em velas, R$ 3.000 em catalisador e evitar desgaste prematuro do motor. Erro 8. Desligar e religar o motor imediatamente. Se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos, nós vamos. Esse erro acontece principalmente quando você esqueceu algo e precisa voltar, ou quando para rapidamente para buscar alguém. Muitas pessoas desligam o motor e, segundos depois, ligam novamente. Aqui está o que acontece termicamente. Quando você desliga um motor quente, o calor continua subindo por convecção para as partes superiores, mas sem circulação de óleo e líquido de arrefecimento para dissipar esse calor. A temperatura em pontos específicos do cabeçote pode subir 20 a 30 graus nos primeiros segundos após desligar, o que chamamos de heat soak. Se você religar imediatamente, está fazendo o motor trabalhar nessa condição de calor extremo localizado, sem ter tido tempo de equalizar a temperatura. Segundo estudos térmicos automotivos, desligar e religar repetidamente. Erro 8. Desligar e religar o motor imediatamente. Se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos, nós vamos. Esse erro acontece principalmente quando você esqueceu algo e precisa voltar, ou quando para rapidamente para buscar alguém. Muitas pessoas desligam o motor e, segundos depois, ligam novamente. Aqui está o que acontece termicamente. Quando você desliga um motor quente, o calor continua subindo por convecção para as partes superiores, mas sem circulação de óleo e líquido de arrefecimento para dissipar esse calor. A temperatura em pontos específicos do cabeçote pode subir 20 a 30 graus nos primeiros segundos após desligar, o que chamamos de heat soak. Se você religar imediatamente, está fazendo o motor trabalhar nessa condição de calor extremo localizado, sem ter tido tempo de equalizar a temperatura. Segundo estudos térmicos automotivos, desligar e religar repetidamente em curtos intervalos pode causar estresse térmico no cabeçote, aumentando o risco de empenamento ou trincas, desgaste acelerado de válvulas e sedes por temperatura excessiva, e problemas no sistema de partida a quente, principalmente em carros mais antigos, com carburadores ou injeção menos sofisticada. Um proprietário de Chevrolet Corsa que trabalhava com entregas tinha hábito de desligar e religar o motor dezenas de vezes por dia, em intervalos curtíssimos. Com 90.000 quilômetros, o cabeçote desenvolveu microtrinca que causou superaquecimento. O reparo custou R$ 3.800. O que você deve fazer? Se precisa parar por menos de 2 minutos, considere deixar o motor ligado em marcha lenta, obviamente em local seguro e bem ventilado, nunca em garagem fechada. Se realmente precisa desligar, espere pelo menos 30 segundos a 1 minuto antes de religar, permitindo que temperaturas se equalizem. Para quem tem sistema Start-Stop automático, confie no sistema. Ele foi projetado com proteções térmicas e de lubrificação. Erro 9. Ignorar sons anormais durante a partida. E o próximo erro não é tanto algo que você faz, mas algo que você deixa de perceber ou que ignora. Muitos motoristas ouvem sons estranhos durante a partida. Barulhos metálicos, chiados, rangidos, mas pensam, é normal, é só na hora de ligar, e ignoram completamente. Aqui está a verdade sobre diagnóstico precoce. Erro 9.
Ignorar sons anormais durante a partida. E o próximo erro não é tanto algo que você faz, mas algo que você deixa de perceber ou que ignora. Muitos motoristas ouvem sons estranhos durante a partida. Barulhos metálicos, chiados, rangidos, mas pensam, é normal, é só na hora de ligar, e ignoram completamente. Aqui está a verdade sobre diagnóstico precoce. Sons alarmais durante a partida são quase sempre sinais de problemas que ainda são pequenos e baratos de resolver. Um chiado agudo pode ser correia frouxa, que custa R$ 50 para tensionar. Um barulho metálico pode ser motor de arranque com buchas gastas, que custam R$ 200 para trocar agora. Mas se ignorar, o motor de arranque trava completamente e custa R$ 800. Um rangido pode ser embreagem com rolamento seco, que seria resolvido com lubrificação. Mas se ignorar, vira troca de kit completo de R$ 2.500. Segundo mecânicos experientes, 90% dos grandes problemas começaram como pequenos sinais que foram ignorados por semanas ou meses. Isso resulta em reparos emergenciais muito mais caros, porque você esperou o componente falhar completamente, possibilidade de ficar na mão em lugares inconvenientes ou perigosos, e danos colaterais, onde um componente pequeno danificado acaba quebrando outros componentes maiores. Um proprietário de Renault Sandero ouvia um chiado na partida há meses, mas ignorou. A correia do alternador se soltou em rodovia, travou na polia do virabrequim e danificou o sensor de rotação, tampa frontal do motor e chicote elétrico. O que seria R$ 50 virou R$ 1.800. O que você deve fazer? Preste atenção em qualquer som anormal durante a partida. Se ouvir algo diferente do normal, investigue imediatamente, mesmo que o carro esteja funcionando bem. Muitas vezes um mecânico pode diagnosticar em 5 minutos, sem custo. Mantenha um relacionamento com um mecânico de confiança, onde você pode ligar e descrever o barulho para obter orientação inicial. Grave o som com o celular se achar que ajuda no diagnóstico. Essa atitude preventiva pode facilmente economizar mais de R$ 2.000 por ano em... Erro 10. Dar partida com bateria visivelmente fraca. E o penúltimo erro comum é insistir em dar partida quando a bateria claramente está fraca. O motor gira devagar, fazendo aquele som característico de... Mas a pessoa continua insistindo, esperando que uma hora pegue. Aqui está o que acontece com voltagem baixa. Para o motor pegar, as velas precisam de pelo menos 10.000 volts para criar a centelha que queima o combustível. Com bateria fraca fornecendo apenas 9 ou 10 volts ao sistema, em vez dos 12 normais, a bobina de ignição não consegue gerar centelha adequada. O combustível é injetado, mas não queima direito, acumulando nos cilindros. Além disso, com voltagem baixa, o motor de partida gira o motor muito mais lentamente que o normal, causando desgaste excessivo. Segundo dados técnicos, insistir em dar partida com bateria fraca pode danificar permanentemente a própria bateria por descarga profunda, ela nunca mais volta a 100%, queimar bobina de ignição, que trabalha sob estresse tentando gerar centelha com voltagem inadequada, custando entre R$ 300 e R$ 700, e causar desgaste no motor de arranque, que precisa trabalhar muito mais tempo que o normal. Um proprietário de Volkswagen Voyage insistia em dar partida mesmo com bateria fraca todos os dias durante 2 semanas. Quando finalmente decidiu trocar a bateria, descobriu que também precisava trocar motor de arranque e bobina de ignição. Gastou R$ 2.200 no total. O que você deve fazer? Ao primeiro sinal de bateria fraca, partida mais lenta que o normal, luzes do painel fracas, teste a bateria imediatamente em qualquer auto elétrico, geralmente gratuito. Não insista em usar o carro com bateria fraca. Baterias custam entre R$ 300 e R$ 600, muito menos que os danos que bateria fraca pode causar. Mantenha cabos de chupeta ou jump starter no carro para emergências. Se precisar de chupeta, assim que chegar em casa, substitua a bateria. Não use por dias esperando falhar completamente. Esse cuidado economiza facilmente R$ 1.500 em componentes elétricos danificados por bateria fraca. Erro 11. Ligar o motor em ambiente fechado sem ventilação. E chegando quase ao final, esse erro é menos sobre dano mecânico e mais sobre segurança, mas tem consequências gravíssimas. Algumas pessoas ligam o motor dentro de garagens fechadas, oficinas sem ventilação, ou até dentro de casa durante manutenções. Aqui está o perigo mortal que muitos subestimam. Motores a combustão produzem monóxido de carbono, um gás incolor,
inodoro e extremamente tóxico. Em ambientes fechados, a concentração de monóxido de carbono pode atingir níveis letais em questão de minutos. O gás se liga à hemoglobina do sangue no lugar do oxigênio, causando morte por asfixia silenciosa. Você simplesmente desmaia e para de respirar. Segundo dados de órgãos de saúde, dezenas de pessoas morrem por ano no Brasil por intoxicação por monóxido de carbono de veículos ligados em ambientes fechados. Isso resulta em risco real de morte ou danos neurológicos permanentes por falta de oxigenação cerebral. E mesmo em níveis não letais, causa dores de cabeça severas, náuseas, confusão mental e danos a longo prazo. Casos são relatados frequentemente de pessoas que ligaram carro em garagem fechada para aquecer enquanto limpavam o interior e desmaiaram minutos depois. Alguns não sobreviveram. O que você deve fazer? Nunca, jamais ligue o motor em ambiente fechado sem ventilação adequada. Se absolutamente precisa ligar o motor em garagem, por exemplo, para manutenção, abra completamente todas as portas e janelas da garagem. Ligue apenas pelo tempo mínimo necessário, poucos segundos, e mantenha alguém do lado de fora observando. Para aquecer o carro no inverno, faça isso com o carro fora da garagem. Para lavar o carro, faça com o motor desligado. Essa consciência pode literalmente salvar sua vida. Não há valor monetário que se compare. Erro 12. Girar a chave para a posição de partida múltiplas vezes. E finalmente chegamos ao erro número 12, que é comum especialmente em carros mais antigos. Algumas pessoas têm o hábito de girar a chave até a posição ON, ligar o painel, esperar, desligar, girar de novo, repetir esse processo 2 ou 3 vezes antes de finalmente dar a partida. Aqui está o que isso faz desnecessariamente. Cada vez que você gira a chave para a posição ON, a bomba de combustível é acionada por alguns segundos para pressurizar o sistema. Isso é normal e necessário. Mas ficar ligando e desligando repetidamente força a bomba a trabalhar em ciclos curtos e frequentes que não foram projetados para esse uso. Também submete componentes eletrônicos a múltiplos ciclos de energização que causam pequenos picos de corrente. Segundo especialistas em sistemas elétricos automotivos, esse hábito não traz nenhum benefício real para carros em bom estado, mas pode causar desgaste prematuro da bomba de combustível, que custa entre R$400 e R$800 para substituir. Estresse em relés e módulos eletrônicos por ciclagem excessiva e drena a bateria desnecessariamente, especialmente se a pessoa faz isso com outros consumidores ligados. Um proprietário de Ford Ka tinha o ritual de girar a chave 3 vezes antes de dar partida, achando que isso preparava o motor melhor. Com 90 mil quilômetros, a bomba de combustível falhou prematuramente. O mecânico explicou que o hábito contribuiu para o desgaste acelerado. O que você deve fazer? Simplesmente gire a chave para a posição ON. Espere 2 segundos, você vai ouvir a bomba de combustível zunir brevemente, e então gire diretamente para a partida. Um ciclo só, simples e direto. Em carros com botão de partida, simplesmente aperte o botão uma vez com o pé no freio. Não há necessidade de rituais complicados. Carros modernos têm sistemas inteligentes que fazem toda a preparação automaticamente. Esse procedimento correto prolonga a vida da bomba de combustível e economiza R$700 em substituição prematura. Recapitulação. Vamos recapitular rapidamente os 12 erros que você nunca deve cometer ao ligar o carro. Não insista na partida por mais de 5 segundos. Nunca acelere imediatamente após ligar. Desligue todos os acessórios antes da partida. Não saia dirigindo com o motor frio. Mantenha baixa rotação nos primeiros minutos. Nunca tente partida com marchas engatadas. Evite dar partida em ladeiras muito íngremes. Não dê múltiplas partidas em sequência rápida sem pausas. Não desligue e religue imediatamente. Preste atenção em sons anormais. Não insista com bateria fraca. Nunca ligue em ambiente fechado. E não fique girando a chave repetidamente antes da partida. Se você parar de cometer esses 12 erros começando amanhã de manhã, pode facilmente adicionar entre 5 e 10 anos de vida ao motor do seu carro e economizar entre R$10 mil e R$20 mil em retíficas, reparos de componentes e substituições prematuras. E o melhor de tudo, nenhuma dessas correções custa dinheiro, são apenas mudanças de comportamento baseadas em conhecimento técnico correto. Deixe um comentário me dizendo quantos desses erros você estava cometendo sem saber. Sem julgamentos aqui. Eu mesmo já cometi pelo menos metade deles antes de estudar engenharia automotiva e trabalhar com mecânicos experientes.
O importante é estar disposto a aprender e mudar. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixa aquele joinha maroto. Inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a cuidar melhor do seu carro e economizar muito dinheiro. Compartilha com aquele amigo que você sabe que precisa urgentemente assistir isso. No próximo vídeo, vamos falar sobre os 8 sinais de que seu motor está prestes a ter um problema grave e como identificá-los antes de gastar R$ 15.000 em retífica emergencial. Você não vai querer perder. Até a próxima, e cuide bem do coração do seu carro.